Ravel, conquistar uma vaga na Libertadores é um dos objetivos mais nobres possíveis e acessíveis, minimamente acessível, para um clube do Nordeste, certo? Então, mesmo com todos os problemas que o Bahia vem arrastando ao longo do campeonato, começando a transformar quase essa sétima posição na sétima posição culposa, né? Perdendo pontos, travando, né? Vendo seus perseguidores no ritmo de pontuação tão baixa quanto a dele. É muito louco virar sétimo lugar culposo, Fred. O time não é G10 há 24 anos. É isso que eu estou construindo para perguntar. Teve uma temporada, algumas temporadas atrás, que a gente estava aqui debatendo a loucura do Ceará em demitir Guto. O Ceará ali em oitavo, nono da Série A, depois dali caiu para décimo, não, era décimo lugar, o décimo primeiro, com 8 jogos sem perder na Série A. E naquela época o Fortaleza lá em cima. Não, eu acho que eram 11 jogos sem perder. Era oitavo e 11 jogos. Eram dessas duas coisas. Era um número grande, que era muitos empates, mas era oitavo enorme e 11 essa jogos. Ou ele era 11 e 8 jogos, ou era oitavo e 11 jogos. Era uma das duas coisas. E a gente debatia isso. A pergunta que eu tenho é: esse clima negativo no estádio, tá? Essa sensação meio decepcionada que a torcida do Bahia tá pela curva negativa. Eu sigo muitos torcedores do Bahia no Twitter, né? E vi toda aquela discussão meio insana da semana passada, que aquela vitória dessa semana, na verdade, eu vi o quanto a vitória do Vitória, né, gerou uma certa inquietação, a mim até desnecessária. A pergunta é: o fato de ser SAF, de ser uma super SAF, né, que eu não vou chamar do Bahia de SAF, vou chamar de uma super SAF, né, fazendo parte do Grupo City, obviamente pesa nessa questão. O fator Fortaleza tem uma interferência nisso? Tem. Sem Eu dúvida. acho que Eu pensei que sua pergunta seria mais direcionada até na decepção que é conquistar tão a força essa vaga na Libertadores. Estava preparando para me responder também nesse sentido, Fred. É um pouco disso, mas é porque assim, eu sinto que se o Fortaleza fosse o Fortaleza de um time normal, não esse super Fortaleza que a gente tem visto nos últimos anos. Se o Bahia tá ali, é o melhor do Nordeste em sétimo, mesmo com essas derrotas, mesmo com tudo, se não tivesse o fator City, o fator Fortaleza, eu acho que o sentimento ainda seria diferente. Agora, não existe si, né? Sobretudo o fator City não existe si. Né? É por isso que assim, ó, apesar disso tudo, eu acho que tem sim influência o desempenho e a campanha do Fortaleza, mas eu acho que o torcedor do Bahia compreende que o projeto do Fortaleza, apesar de não haver essa injeção astronômica de dinheiro que o City já fez e promete fazer no Bahia, e quando eu falo injeção astronômica, não é só ligada diretamente ao business, né? O Bahia já amortizou 85% da sua dívida, então a tendência é que o dinheiro que hoje foi utilizado para liquidez seja utilizado no médio prazo para fortalecer ainda mais o elenco. Feito esse parêntese, eu acho que o torcedor compreende que o projeto do Fortaleza é um projeto que vem galgando novos degraus e alcançando novos parâmetros. Ele certo, compreende Rafael. isso. Oi? Certo. E que deu Que é o certo. Que é o não, certo. E que deu certo, veja só. E que deu certo. Sim. O Fortaleza pode fazer tudo certo. Pode continuar fazendo tudo certo. E se perder Voivoda, podem os resultados não serem os mesmos. Esse era um ponto sensível que eu estava aqui segurando para ver se eu falava ou não falava, porque assim, apesar do projeto do Fortaleza demonstrar solidez, eu ainda não sei. Tenho minhas impressões, minhas desconfianças, mas eu não sei ainda dizer o quanto ele não está tão dependente de uma única pessoa, que é a figura do comandante, né, do Vojvoda. Então eu acho que tem esse peso, mas eu acho que o torcedor do Bahia considera isso e compreende isso. Acho que o torcedor do Bahia também sente o peso dessa ascensão do Vitória no segundo turno,
mas eu acho que esse peso é menor, é um peso controlado. Obviamente tem os fatores de rivalidade e tudo mais, tanto que eu estou dizendo aqui que o peso existe. Mas na minha opinião, Fred, o pior dos problemas é o roteiro. O roteiro machuca muito o torcedor A ordem do dos Bahia. fatores, né? A Também, ordem dos né? fatores. Não é a posição. Se todos os torcedores do Bahia acordassem do coma hoje e descobrissem que o Bahia está brigando pela 7ª posição, não é brigando pela 6ª, é brigando pela 7ª, a posição que ele está. Todos os torcedores do Bahia assinariam continuar brigando assim até o final. De Deus, Agora, o torcedor que assistiu é o a melhor filme... campanha que todo mundo viu. Exatamente. Tirando a velharia, a velha guarda, Exatamente. é a melhor campanha que todo mundo viu. Exatamente. Eu nunca vi o Bahia disputar isso. Exatamente. Pelo contrário, eu vi muito aperreio. Então, o que acontece? O problema é o roteiro. Quando você assiste o filme todo e sabe... E quantos anos, meu velho? Tenho 32. Então, cara, assim, eu comecei a acompanhar... Não, mas comecei a acompanhar futebol em 95. É porque tem hora que em algum momento que você tem um momento que você fica adulto, que as coisas você lembra e você já era adulto. Assim, tipo... 2001, tipo, você tem 32 anos. É um homem feito, mas tu era um menino em 2001, né? Isso. Mas eu lembro bem daquela final daquela Copa do Nordeste. Não. Foi o único jogo, inclusive, da Copa do Nordeste que eu não fui. Mas tu tinha... Mas tu tinha 7 para 8 anos, não é isso? Não. 2001 tinha 9. 2001 tinha 9. 9, pronto. Então, ali... Então, quando tu tá falando que tu nunca viu, tu tá desconsiderando aquela campanha, que ali o Bahia ficou em 8º lugar, era um modelo com mata-mata, quase foi pra semifinal. Na verdade, eu tô considerando só pontos corridos, mas assim, se fosse considerar o amplo, aí sim, 2001 eu vi, você teve uma campanha ali... Era uma campanha que era 28 clubes no Brasileiro, só pra tu não lembrar como era um turno único, 27 jogos na primeira fase. O Bahia passou da primeira fase e nas quartas de final foi jogo único contra o São Caetano, 0-0, caiu e foi eliminado na prorrogação, com a vantagem na prorrogação sendo São Caetano. Foi a última vez que o Bahia fez uma campanha entre os 10. Até no modelo bom, que querendo ou não, mais do que seja 10 ali, ficou quartas de final, era um mata-mata de disputar o título. Mas enfim. Naquele campeonato, inclusive, o Bahia meteu 5 no São Caetano. E ainda teve isso, né? E detalhe, no último lance da prorrogação, teve um chute que o goleiro defende com a cara. Jean Elias, que o goleiro defende com a cara. Já é um zagueiro, né, que bateu uma falta. O zagueiro, exatamente. Tipo, aí Ravel tem 32 anos, tinha 9. 8 para 9 anos, 9 anos na última campanha do Bahia. Próximo mês eu faço 3.3. Quantas gerações quando o Fred fala a velharia, a velha guarda mesmo, porque no caso inclui a gente, é isso que eu tô falando. Eu era adulto, por exemplo, eu lembro dessa campanha do Bahia perfeitamente. Mas é dessa barba branca para cima, para você lembrar. Então, assim, então não era para essa antes campanha... dessa, 94, né? Eu comecei a acompanhar futebol em 95, quer dizer, comecei a ir para o estádio, né? Em 94 já são 30 anos, é isso que eu tô falando. Já 30 anos, exatamente. Embora na minha lembrança continue sendo algo muito vivo. Foi Palmeiras e Bahia, as quartas de final daquele Campeonato Brasileiro. Exatamente. Ida na Fonte Nova e o Palmeiras ganhou lá em São Paulo. Ninguém viu, como você falou, na hora que o seu recorte era dos pontos corridos. Tipo, não era para essa campanha estar dessa forma, não. Mas o roteiro pesa, mas mesmo o roteiro pesando, o que é que, tipo, desse roteiro, qual é a maior chateação desse roteiro para que essa campanha não tenha o peso que ela deveria ter, já que ela é a melhor campanha do Bahia em mais de 20 anos? Pronto, aí entra o complemento que eu ia fazer em relação à questão do próprio roteiro. Primeiro que eu associo o peso que o roteiro tem a esses dois fatores que eu atribuí uma menor relevância, mas que possuem, né? Ascensão do Fortaleza e retomada inesperada do Vitória. E o segundo é uma mudança do perfil do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia, quando ele votou sim lá no projeto de aprovação da SAF, ele tinha um pensamento puramente passional e imaginário de que o Bahia simplesmente não ia subir degraus. O Bahia ia escalar uma montanha. E isso é uma frustração muito grande das expectativas. Né? E não foi o Bahia que se posicionou assim. Eu acho que o torcedor comprou a ideia a partir de perceber que o principal point do MCO é grande. Mesmo considerando que a SAF do Bahia, como o Fred descreveu muito bem, a Super SAF do Bahia, foi Super SAF? Como foi que tu falou, Fred? Foi que Super SAF. De estar com o principal grupo do mundo nesse momento, dentro desse modelo econômico, o Grupo City, ou seja, tem esse diferencial. Mas as outras SAFs no Brasil, todas as torcidas dos grandes clubes que passaram por isso, todas elas olharam o seu clube e falaram, agora vai.
Agora ver para todo mundo. O único que está ainda é o Botafogo nesse momento. O Atlético Mineiro é uma SAF diferente, que eles eram torcedores do próprio Atlético que compraram a SAF do Atlético, mas o Cruzeiro já está no segunda SAF, ou seja, Ronaldo comprou, já está no segundo dono, a do Vasco deu aquele rolo todo. Então, assim, essa expectativa desse novo torcedor do Bahia, para não estar vendo essa campanha agora e tá vendo de forma diferente, eu acho que ele foi igual a torcedor de todas as outras SAFs. Todo mundo achou que, tipo, aquele negócio mesmo, se tiverem 20 SAFs, 4 vão ser rebaixadas, porra. Assim, nem toda SAF vai dar certo pelo menos ao mesmo tempo. Eu entendo. Acho que pesa o fato de ser City Futebol Group. Eu acho que pesa demais. Eu acho que o torcedor do Bahia não estaria, Bahia... por exemplo, tão apegado a essa frustração se fosse um John Textor da vida. Um cara que o torcedor do Bahia não conhecia, não entendia, não sabia quem era, não sabia que tinha expertise de futebol, afinal de contas era ali sócio do Crystal Palace, dono do Lyon. Não conhecia, o torcedor não teria tanta expectativa. Mas se fosse um cara que ninguém do Bahia conhece e contrata um jogador campeão do mundo pela Argentina, dane-se, ninguém conhece, meu irmão. Tá dizendo, meu irmão, esse cara aqui, o cara tá trazendo um cara que ganhou a Copa do Mundo de 22 pela Argentina, tu vai jogar o Campeonato Brasileiro, porra. Assim, é um nível de contratação diferente. Então a SAF do Botafogo teve nessa temporada agora de 24 é um absurdo, porra. Eu acho que o roteiro desses últimos jogos, da teimosia, da escalação, das grandes queixas que a torcida do Bahia tem em relação ao time, a escalação que Rogério Ceni que parece não abrir mão da forma de jogar, eu acho isso tudo compreensível e de vez em quando tá vindo de fora, pô, é lindo vendo de fora. Pô, talvez, eu acho que fosse torcedor do Bahia, talvez eu tivesse muito puto. Mas se terminar, mesmo que seja culposo, já que a gente tá usando muito essa palavra hoje, for para Libertadores, assim, meu irmão, a pergunta de Fred tem total sentido, mas, pô, se o Fortaleza, talvez se o Fortaleza for campeão brasileiro, aí eu acho que o torcedor do Bahia diz, porra, se os caras ganharam o Campeonato Brasileiro, vocês poderiam ser a gente. Mas se o Fortaleza terminar onde tá, numa colocação excepcional, terceiro lugar, até vice-campeão, assim, for para Libertadores, fase de grupos, irmão, o torcedor do Bahia não vai ficar ressabiado por isso, não, porra. Vai dizer assim, porra, porque quando se fala de Libertadores, não é nem só a velha guarda, não. É uma velha guarda já cansada, meu irmão, que viu o Bahia na Libertadores, tá? Não é só a velha guarda, não. Porque aí é minha vez, eu era pirraia quando o Bahia foi para Libertadores. Aí já vai muito para trás, pô. Então, assim, não dá para dizer que 89, só para a turma se situar, 1989. Então seria 36 anos depois. 36 anos depois. Não dá para desprezar isso. Tipo, ser um borocochô, final de ano borocochô. Terminou em 7º lugar, porra, como assim? Mas aí o que eu acho que vai acontecer? Vai ter aquele gostinho meio amargo. Na verdade, eu não sei nem se fala dessa forma. Sei, aqui é muito usado. Vai ter aquele gostinho amargo, agridoce, na boca do torcedor, imediatamente após o fim do campeonato. Fala, pô, precisava a gente passar por isso? Precisava sofrer? Aí passou 15 dias, férias, uma contratação, um burburinho aqui, o Grupo City injetando dinheiro, lembra que vai ter Libertadores ano que vem? Acabou-se, exatamente. Acabou-se. Irmão, então, eu acho que é isso. O Bahia vai pegar o Bulo. Tem um time chamado. Não, é verdade. Tem um time com esse nome. Eu vi, foi no nosso grupo essa resenha. Vai pegar o Bulo. Meu irmão, a torcida vai ver o jogo Bahia Bulo lá, meu irmão. Oxe, o Fred falou, o sorteio no dia. Puta. Oxe, e na rivalidade, se o Vitória não for, a gente tava falando do Vitória, mas Vitória não for. Hoje em dia de pegar o controle. Se o Vitória não for, é ótimo, né? Que reviravolta da porra. Se o Vitória não fosse. Se o Vitória não for. Tipo assim, vamos respeitar o Leãozinho. Né? Vamos respeitar o Leãozinho. Agora deixando só observação. Reviravolta não é nem Bahia e Vitória na Libertadores, assim. Aí se for Bahia e Vitória na Sula. Não, aí. Porque se o Bahia e Vitória forem para Libertadores. Aí o ano do Bahia é horrível. Não, exatamente. Porque se Bahia e Vitória forem para Libertadores, o cara do Bahia vai dizer, porra. Eu fiz o que eu precisava, agora. Porra, mas os caras vieram com a porra aí atrás, né? Os caras vieram com a porra aí, pegaram a vaga. Como é que os caras conseguiram isso? Mas o meu eu fiz. Mas se for pra Sula, vai dizer, eu fracassei, já que eu tava aqui, deu a fracassar e os caras chegaram aqui. Aí mesmo que seja, de repente, o Bahia na Sula em 9º e o Vitória na Sula em 14º, é Sula mesmo. É Sula. Aí é bronca pura. Aí o ano do Bahia fica ruim. Porque parte da minha pergunta foi assim, a gente tinha no final do ano. Talvez a gente até faça, mas eu acho que não é uma pergunta muito legal para
o debate fica muito, muito difícil. Que a gente fazia, acho que há uns 3 anos a gente não faz. Que é assim, qual time do Nordeste teve o melhor ano? Aí vamos ranqueando. Porra, tá fácil de escolher esse ano. Não, é claro que é o Fortaleza. Mas assim, mas é porque não é só um, porque a gente vai ranqueando. Aí na hora que vai ranqueando, você vai dizendo, pô, o Bahia, esse 8º lugar aí com Libertadores, agridoce. Não, eu daria muito peso. Eu daria muito peso, é isso que eu tô dizendo. Eu seria obrigado a colocar o Bahia como segundo. Apesar mesmo Vitória conseguindo a Sul-Americana. Aí você apesar pensa, Vitória, do Vice, o Vitória, porra, conseguiu Sul-Americana. O Vitória foi campeão baiano. Mas, porra, foi para Libertadores, assim. Libertadores é meio que o máximo, tá ligado? Era o máximo. A Libertadores coloca o Bahia nesse segundo aí, querendo ou não. Como é que é? A classificação a Libertadores coloca o Bahia nesse segundo lugar aí, querendo ou não. Claro, exatamente, é obrigatório. É obrigatório. A gente tá no patamar de começar a dizer que vaga na Libertadores. Não, pô, foi para Libertadores assim. Não, pô. Isso aí não dá pra gente ponderar. Libertadores City, aqui no que a gente discute é não dá pra. Exatamente. Fica pra sempre. Não dá para ponderar roteiro, não dá para ponderar. Não, se for para Libertadores, foi para Libertadores. Vitória, Fortaleza, não dá para ponderar. É simplesmente isso e pronto. Tá? E por eu acho que esse sentimento tende a acontecer. Esse sentimento tende a acontecer se o Bahia consolidar-se como um time que frequenta a Libertadores, mas isso está longe de ser uma realidade no momento. Está longe de ser uma realidade. Primeiro vai festejar uma volta depois de 36 anos. 36 anos, exatamente. Vai comendo boi aos bifes. Como é que é? Essa expressão vai comendo o boi aos bifes. É uma expressão que quer dizer que é um passo de cada vez. Vai devagarzinho aí. Todo mundo come o boi aos bifes, né? Tirando o Cássio uma vez que falou que tava com a fome para comer um boi inteiro, ou foi uma coisa assim. Não. Esse exemplo não existiu. Celso, né? Celso é que conta esse exemplo. Ele, de tantos exemplos que existiram, ele conta esse exemplo. E justamente esse exemplo não existiu. Um torcedor do Vitória tiraria a onda se o Bahia fosse o 7º lugar e fosse para a Libertadores? Claro que não, né? Não, acho que não. Claro que não. Tipo, o Vitória tá na Sul-Americana. Veja, o torcedor do Vitória é meio desbocadinho. Gosta de um debatezinho. O máximo seria, vai cair pro bolo e vai jogar comigo, viu? O torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória. A gente aprende algumas coisas aqui nesses anos. O torcedor do Vitória gosta de uma discussãozinha perdida da porra. Gosta. Eles pegam as discussões assim, que não é qualquer um que pega, não. Tem que respeitar. Eles pegam as discussões. Eu acho que assim, o cara é discutindo sozinho, pô. Agora, se cair na primeira fase e for pra Sula, aí é turma. E se cair naquela outra fase que não é nem Sula. Não jogou Libertadores, não, viu? Isso não é Libertadores, não. Cássio, não tem uma fase que não é nem Sula, né? Libertadores. Só tô falando que na rivalidade o torcedor do Vitória vai dizer que isso aí que jogou. Semana pré. Isso é semana pré. Isso aí. A confusão vai ser se cair na fase que não pega nem Sula. Que é o primeiro mata-mata. Aí é confusão. Aí o torcedor do. Veja só. E aí o torcedor do Vitória tem argumento. Aí vem grande. E se cair nessa aí contra esse tal de Bulu-Bulu, meu amigo? Não precisa ser pro Bulu-Bulu, não. Se cair nessa já é chato. Eu queira ou não. Debate. É melhor jogar a Sul-Americana, fase de grupos. Ou só. Exatamente. O mata-mata da pré. Ou fazer uma escala na Libertadores, que é uma escala na Libertadores, né? Mas é Libertadores, tá? Só a gente tá falando disso, mas é Libertadores. Mas, bicho, mas iria doer. Pra ganhar num bar, essa discussão não tem como ganhar, não. Você é não ganha, não. Não entra, não. No bar vai contar os 6 joguinhos lá da fase de grupo. Exatamente. E aí, de repente, pega um sorteio, o Fortaleza você pegou o Boca no grupo. Ainda tem isso. Não. Fuja de. Vê só, aqui ganha. Não, Libertadores, Mas lá corra dos debates. Eu passo 2 mesinhos no Recife. Passo 2 mesinhos no Recife. Tu iria pra Bahia Bulu-Bulu? Eu não sei nem de onde é esse time, mas assim, eu sei que eu nunca saí do Brasil. Mas ano que vem, espero sair. Quantas vezes? Meu amigo, veja. Pelo menos 2 dessas fases aí. Pelo menos eu já botava o sorteio para garantir mais de uma viagem. Vê o sorteio para já garantir 2. É o sorteio ainda. 2 para garantir essas fases aí, vai.